Por um acaso, seu cão pula muito em você quando você chega em casa? Ele pula tanto que ele quase te derruba, ele acaba te arranhando, ele acaba derrubando suas compras, sua sacola, sua bolsa. Isso acontece muito na casa de você? Se isso acontece, então fica aqui comigo, porque nós temos um pouquinho para conversar sobre esse assunto, para ver o que a gente pode fazer para começar a mudar essa situação, para começar a deixar seu cachorro um pouco mais educado nesse cenário. Eu sou Fernando Oliveira e eu te ajudo a educar seu cão, mesmo que você não saiba nem por onde começar. Vê se o que eu vou falar realmente condiz com a sua realidade. Você saiu para trabalhar, você está fora, e você chega em casa e o seu cachorro te recebe aos pulos. Ou você vai no mercado e você volta com um monte de sacola, e assim que você chega em casa, também o seu cachorro te recebe com um monte de pulos que acaba quase te derrubando, acaba derrubando, quase derrubando as suas compras, rasga até a sacola às vezes. Às vezes ele arranha seu braço. Isso acontece aí na sua casa? Isso é uma situação, um cenário comum que você vivencia? Mas por que meu cão pula tanto? Vamos pensar o seguinte: os cães são animais que têm emoções, tá? Eles vivenciam emoções, então eles são animais sencientes, tá? O que é isso? Senciência é a capacidade do indivíduo vivenciar emoções. E os cães, eles cientificamente são comprovados que eles são animais que são capazes de vivenciar emoções. Então, essas emoções, elas influenciam demais no comportamento dos cães, tá? Elas ditam muito a regra do jogo na questão comportamental deles. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, tudo que o cachorro faz, tudo que ele toma de ação, tudo que ele toma de decisão, ele pensa num resultado. Ele não é que ele pensa, mas ele espera um resultado. Ele espera que aquela ação dele traga para ele um resultado é, satisfatório, digamos assim. Tá? Então, basicamente, quando a gente lida com questões comportamentais, nesse caso, os pulos que o cão dá em você quando você chega em casa, é basicamente assim. Ele ficou em casa, então ele está num estado emocional, às vezes, ansioso, aguardando a sua volta. Às vezes ele está tranquilo, está relaxado. Porém, quando você chega em casa, quando você se aproxima do portão, quando você é, vira com o carro na rua da sua casa, o cachorro já percebe isso, o cachorro já tem essa percepção. E quando você abre o portão, quando você começa a entrar na sua casa de fato, o seu cão já está com um estado emocional mais agitado que o normal. Por quê? Porque a emoção dele naquele momento da sua chegada já tá ditando o comportamento que ele está tendo naquele momento. Então, assim, de um cachorro que estava lá ansioso pela sua chegada, ou até mesmo relaxado por estar sozinho, ele tá bem habituado a ficar sozinho, mas quando você chega, é um estopim que faz ele mudar de 0 a 100 muito rápido. Então, assim, ele tem uma motivação muito grande quando você chega e ele quer esse seu contato, ele quer esse seu carinho, ele quer essa sua atenção. E, por outro lado, também muitas vezes a gente contribui com isso, porque a gente também quer dar atenção pro nosso cão, a gente também quer falar com ele, a gente quer mexer nele. Então daí junta duas emoções, a dele que está mais agitada e a nós também que já estamos mais felizes por ter voltado em casa, por estar vendo nossos cães. Então junta isso, quando a gente entra em casa, o cachorro ele vai fazer o que ele precisa fazer para receber atenção. Então ele pula, ele pula, ele pula, ele pula, ele quase te derruba, ele te arranha muitas vezes, ele chora, ele late, enfim, ele fica tão agitado que o estado emocional dele já está muito fora do padrão de calma. E isso realmente influencia muito nos pulos, tá? Então, basicamente, é por essas razões que eles pulam. Porque eles ficam no estado emocional mais agitado que o normal. E eles querem a nossa atenção, eles querem falar com a gente, eles querem o nosso carinho, nosso toque, nosso olhar, nossa fala. Eles procuram o nosso olhar, eles procuram a nossa região da face, eles querem ter esse contato mais próximo, eles querem cheirar, eles querem lamber.
Então eles pulam porque eles querem ficar mais próximos dessa região, eles querem sentir o cheiro, eles querem ter esse contato mais de perto realmente, então tem esses pulos. E realmente, assim, o resultado que eles querem com os pulos é a atenção. Então a gente tem basicamente tudo isso, tá? A gente tem um estado emocional juntamente com uma ação que ele toma e um resultado obtido. Tá? Então eles pulam basicamente por causa desses três pontos especificamente. Tá? Então, de forma bem resumida, o seu cachorro pula tanto porque assim, ele está no estado emocional agitado, ele precisa, ele quer a sua atenção, ele precisa fazer algo para ter a sua atenção, ele precisa tomar uma ação para ter essa sua atenção, e os pulos é consequência dessa ação, é o que ele precisa fazer para ele receber a atenção. E quando a gente chega em casa, a gente fala com ele, a gente dá carinho, a gente olha para ele, enfim, a gente conversa também com o nosso cão, tudo leva para os pulos excessivos, para os pulos cada vez mais fortes, mais eficientes para o cão, digamos assim, tá? Porque quanto mais ele pula, mais ele consegue atenção. Então, quanto mais ele faz, mais ele aperfeiçoa esse comportamento. Se o cão sente emoção, não é bom eu falar com ele? Não é legal eu dar esse carinho para ele, para acalmar o meu cão? Então, é, pensa só. Como eu falei, os cães são realmente animais sencientes, eles vivenciam emoções, eles têm essa capacidade, ou seja, eles sentem alegria, tristeza, amor, ódio, medo, angústia, ansiedade. Então, eles vivenciam várias emoções, vários sentimentos, tá? Isso tudo influencia no comportamento. A gente dá carinho pro nosso cão, a gente falar com o nosso cão é super importante, traz muito benefício tanto para o cão quanto para a gente, tá? Isso é cientificamente comprovado esses benefícios que traz para o organismo, tanto nosso quanto para o cão, a questão de saúde mesmo é importante, porque tem toda liberação de hormônios que faz bem para o corpo, faz bem para a saúde. Porém, a gente não pode esquecer que, assim, do outro lado tem um animal, tá? Tem um cão, que ele tem os instintos dele, que ele tem os comportamentos naturais dele, e eles tomam decisões em prol de um interesse deles, tá? Eles querem alguma coisa e ponto final. Não importa o que eles precisam fazer para ter o que eles necessitam, eles vão fazer. Então, assim, quando você chega em casa, se ele quer falar com você e o jeito que ele consegue esse resultado mais rápido possível para ele é pulando, ele vai pular. Quando você questiona, mas eu não posso dar carinho, já que ele sente emoção, eu não posso dar carinho para ele, não posso falar com ele, você pode falar e você deve falar, mas não no momento que você quer inibir um comportamento. Por quê? Se o cão pula em você porque ele quer sua atenção, se ele pula em você porque ele quer seu carinho, se ele pula em você porque ele quer ter esse contato mais próximo, e você retribui, digamos assim, você reforça, você recompensa essas atitudes do seu cão com o seu carinho, com a sua fala, com o seu toque, por exemplo, o cão ele vai saber que na cabeça dele ele vai imaginar, tá, vamos elucidar assim, tá? Que ele vai imaginar que ele precisa fazer aquilo para conseguir o que ele quer, ou seja, ele precisa pular para conseguir atenção. E quando você dá carinho, quando você fala nesse momento, você apenas está passando para ele uma informação, uma comunicação que esse é o jeito que ele deve fazer para conseguir a sua atenção. É assim que você vai conversar com ele. Então ele aprende isso, ele faz isso hoje, ele faz isso amanhã, e quanto mais ele faz, mais ele aperfeiçoa, mais ele melhora o comportamento. Então, assim, dar carinho, falar com o cão é fundamental, é importante, mas tem que tomar cuidado em que momento a gente está dando essa atenção, em que momento a gente está dando esse carinho. Por quê? Para que a gente não contribua, para que a gente não reforce um comportamento que a gente está querendo extinguir, diminuir, eliminar, tá? A gente tem que tomar esse cuidado para dar carinho, dar atenção no momento certo. É lógico, se você não se importa que ele pule e você quer que ele pule cada vez mais, dê carinho toda vez que ele pule. Então daí você vai estar um cachorro, vai ter um cão totalmente educado, digamos assim, no que você quer que ele faça. Então assim, perceba que a gente é muito responsável pelas ações dos nossos cães. Então assim, dê carinho pro seu cão, converse com ele bastante, mas faça isso em momentos oportunos, em momentos adequados, tá? Não em momentos que você
quer eliminar, diminuir um comportamento. Ah, então o jeito que eu estou fazendo está errado. Bom, assim, eu não gosto de falar que está errado, porque eu acho que a gente tem que assumir que a gente está fazendo alguma coisa errada quando a gente tem conhecimento, quando a gente sabe que aquilo é errado. Se até o momento você não sabia que isso estava influenciando o comportamento, que isso estava reforçando o cão a pular cada vez mais, estava contribuindo para isso, eu não acho que você estava errando. Tá? Eu acho que você não tinha conhecimento sobre o assunto. Agora sim, eu estou te passando uma informação. Você, toda vez que você faz isso, no momento que você chega e você quer eliminar um comportamento dos pulos, e você continua fazendo isso, aí sim você está errando. Porque, como a gente já viu, os cães procuram um resultado, eles querem um retorno da ação que ele está fazendo. E quando a gente reforça isso, quando a gente entra nesse jogo, a gente contribui, e a gente continua contribuindo, a gente está errando. Então, assim, se você continuar dando carinho pro cão, continuando falando com ele, quando você chega em casa, quando ele está pulando em você, e você quer eliminar esse comportamento, mas se você continuar falando, aí eu digo que você está errando sim, tá? Pensando sempre naquela questão, se a sua intenção for de educar o seu cão, educar que eu digo é melhorar um comportamento. Então assim, se você não se preocupa com os pulos, você continua falando e você não estará errando. Agora, se você quer eliminar os pulos, você quer que ele te receba de uma maneira mais calma possível, e você continua dando carinho para ele, atenção, falando, olhando para o seu cão quando você chega em casa, aí sim você está errando, tá? Então lembre-se sempre que assim, o que vale é o que você quer. Se você quer que ele pule, continue falando. Continue dando atenção quando você chega em casa, continue reforçando os pulos e tá tudo certo. Agora, se você não quer que ele pule mais em você e você quer eliminar esse comportamento, então sim, nós temos que parar de dar essa recompensa, nós temos que sim parar de conversar com o cão, de dar carinho, de olhar para ele, de dar qualquer tipo de atenção, de qualquer tipo de recompensa que o motive cada vez mais a pular. Quer dizer que, mas se eu não falar com ele, se eu não der atenção pro meu cão, ele não vai ficar magoado comigo? Ele não vai ficar com raiva de mim? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Como eu falei, os cães são animais, eles têm os instintos deles, eles têm a natureza deles, têm os comportamentos naturais. E quando a gente fala que assim, ah, meu cão vai ficar magoado, meu cão vai ficar com raiva de mim, a gente está passando pro cão uma, uma questão, características que cabe apenas ao ser humano, tá? Esse conceito de, ah, ele vai ficar magoado, quando a gente fala assim que a gente faz alguma coisa para magoar, é meio que a gente está tendo a consciência que a gente está ferindo o sentimento de uma outra pessoa, de um outro indivíduo. E os cães, eles não têm essa capacidade de discernimento, de falar assim, ah, eu sei que isso é certo, que isso é errado, ah, ou eu sei que se eu fizer aquilo eu vou magoar a pessoa, ou eu sei que se eu fizer aquilo eu vou chatear a pessoa. Ah, isso não cabe aos cães, ele não tem essa capacidade. Quando a gente faz isso, quando a gente tem esse pensamento, a gente está jogando para o cão características humanas, ou seja, a gente está humanizando o nosso cão, tá? A gente está colocando nele condições humanas. E isso muitas vezes atrapalha no processo de educação, porque a gente acaba confundindo e a gente começa a querer educar o cão como se ele fosse uma pessoa, como se ele fosse um outro ser humano. E não é assim que funciona, não é assim que ele aprende, não é assim que ele vai responder no que você quer que ele faça. Então, assim, quando você está pensando em educar seu cão, quando você está querendo mudar um comportamento, no caso, os pulos que ele dá em você, você pensar que você está, você está magoando ele, ele vai ficar chateado contigo, você não vai conseguir mudar, porque você está usando a sua emoção para corrigir um comportamento. E quando você usa a emoção, você vai para o lado mais fraco do ser humano e isso vai atrapalhar, porque você não vai querer usar a forma mais racional possível para ensinar, porque você não quer, digamos assim, magoar o outro indivíduo. Aí na questão agora é você estar preocupado em magoar o seu cão, em você deixar ele chateado.
E eu te falo que os cães não guardam essa mágoa, os cães não têm essa capacidade, os cães não vão sentir raiva de você porque você não está dando carinho naquele momento. Porque lembre-se que é o seguinte, que você está fazendo algo para educar o seu cão, para melhorar um comportamento, uma qualidade de vida para você e para ele. Acabar com os arranhões no seu braço, acabar com a possibilidade de ele te derrubar e você acabar se ferindo no chão, na queda, tá? Acabar com a possibilidade de ele começar também, de ele pular também nas suas visitas. Então, assim, a gente não tem que ter esse pensamento que o cão vai ficar magoado com a educação que a gente vai estar colocando para ele daqui em diante. Tá? Isso não é legal, isso não é saudável, tá? Isso atrapalha um pouco o processo de educação. Então, não. Os cães não sentem mágoa, os cães não vão ficar com raiva de você, eles não têm essa capacidade, tá? Eles só entendem que eles vão fazer alguma coisa, que aquela coisa vai gerar um resultado. Tá? A princípio, o resultado que ele quer é sua atenção e com o tempo isso vai parar de acontecer conforme ele pula em você. Tá? Mas tire isso da sua cabeça, não tem os cães não têm essa capacidade de ficar magoado, tá? Então, assim, quando ele não pular mais em mim, eu posso voltar a falar com ele, eu posso voltar a fazer carinho nele quando chegar em casa? Olha, pensa só. O que que o cão quer quando você chegava em casa e ele pulava em você? O que que ele quer? Ele quer a sua atenção. Ele quer um carinho, ele quer o seu olhar, ele quer a sua voz. Ele quer alguma coisa, quer cheirar a sua boca. Aí ele quer esse contato visual, ele quer esse contato físico. Supondo que você trabalhou, você começou a educar o seu cão e ele não pula mais. Ele não pula mais em você. Então você chega em casa e ele não pula mais. Ah, mas ele tá tão bonzinho, eu vou chegar em casa agora, eu vou começar a falar com ele pra. Ué, porque ele tá bem, ele tá legal. Daí você chega em casa, mas você chega em casa muito animada também, muito animado. E seu cão tava lá te esperando quieto. Só que a sua animação naquele momento da chegada, porque você quer começar a falar com ele de uma maneira mais agitada quando chega em casa, ele pode voltar a pular em você, porque é também a sua energia, as suas emoções também vão influenciar no comportamento do seu cão, tá? Então, assim, quando você ensina algo pro seu cão e você abre alguma exceção e você quer voltar atrás um pouco no comportamento que ele está melhor na sua postura, na sua no seu, nas suas atitudes, porque o seu cão está um pouco melhor e você quer voltar a fazer o que que você fazia antes, ele pode sim reaprender a pular, tá? Ele pode sim regredir no comportamento, ele pode sim voltar a fazer o que ele fazia anteriormente. Então, assim, eu não recomendo chegar em casa, não é porque ele não está pulando mais que você pode voltar e fazer muita festa para ele, tá? A gente vai entender que o que ele quer é atenção. Então, assim, você pode chegar em casa e dar atenção pro seu cão, tudo, mas de uma maneira controlada, uma maneira comportada, tá? Uma maneira tranquila. Porque se você se exceder quando você começar a chegar em casa, mesmo ele estando quieto, ele sim ele pode voltar a pular. Tá? Então cuidado quando você chega em casa, cuidado com esse pensamento de eu não posso voltar a falar com ele, não pode. Depende do que você diz que é falar com ele. Se é falar dando um carinho, falando de uma maneira bem suave, ok, ele não vai voltar a pular. Mas se você volta com a mesma agitação que você chegava anteriormente, aí sim ele pode voltar a pular, tá? Então, assim, a gente vai falar com o cão quando ele não pular mais, mas tem que tomar cuidado com o jeito que a gente fala isso, o jeito que a gente vai se comportar com o cão naquele momento, tá? Aí é muito da nossa responsabilidade nesse momento. E o que eu faço com as minhas visitas, e elas têm costume de falar com o meu cão e ele pula nelas também. Bom, pensa só. Sua casa, suas regras, sua casa, suas normas, tá? Isso é claro, isso aí não tem por que alguém desrespeitar as suas vontades na sua casa. Eu acho que tudo tem um limite, tudo tem um bom senso. Então, assim, se você está num processo de educação, num processo de treinamento do seu cão para que ele pare de pular em você, você sim deve orientar suas visitas. Orientar para que elas não façam o mesmo que você fazia anteriormente. Porque se você para de fazer alguma coisa, mas suas visitas continuam fazendo da mesma maneira que você fazia, o cão também pode voltar a pular
como ele fazia anteriormente. Então, assim, o que eu aconselho, quando você recebe visita na sua casa e o seu cão está passando por algum trabalho, algum treinamento, algum processo de educação, eu aconselho a você a conversar com as suas visitas. Não precisa ser grosseiro, não precisa ser nada, é só explicar os porquês daquele comportamento. Porque. E tem que explicar, pessoal, o cachorro ele estava pulando, mas agora eu estou ensinando ele. E se a gente falar com ele, ele vai. Se a gente falar muito com ele vai pular na gente e não é isso que eu quero. Então, assim, elas têm que realmente entender o processo, entender o que está acontecendo, e não tem problema nenhum, tá? Depois que o cão estiver tranquilo, pode ir lá mexer no cão, isso aí não muda nada. A questão que você tem que ter em mente é sempre assim, o momento da sua chegada. Se você não quer que o cão fique agitado, vocês não podem causar agitação no cão, tá? Se vocês querem um cão tranquilo, passa tranquilidade, passa calma, tá? Ensine para ele como ele vai receber a atenção que tanto ele quer. Ah, e como que eu deveria fazer então para educar ele? O que eu deveria fazer para começar a mudar esse comportamento dos pulos? Bom, vamos pensar, de novo, vamos pensar o seguinte. Eu quero que vocês voltem naquela questão que eu falei que os cães têm emoções, que os cães vivenciam emoções, tá? E que os cães, eles têm uma ação, eles têm um comportamento, porque aquele comportamento vai gerar um resultado, tá? Então, assim, se ele pula, é porque ele tá mais animado, ele tá bem agitado, então ele tá vivenciando um sentimento, uma emoção bem, bem feliz, bem alegre. Essa emoção influencia no cão, influencia nele, sabe, no organismo dele mesmo, faz ele tomar algumas decisões. E essas decisões são os comportamentos que ele vai tomar, que ele vai fazer naquele momento. E o resultado desse comportamento é o que a gente dá para ele, que são as nossas atenções, nossos carinhos, nossas falas, nossos olhares. Então, quando a gente quer mudar um comportamento, a gente tem que primeiro entender o que a gente está fazendo que está reforçando o comportamento. Então aqui você já entendeu que o jeito que você chega em casa, o jeito que você fala com seu cão, esse jeito animado, esse jeito empolgado de falar com ele, acaba reforçando os pulos, acaba fazendo com que ele pule cada vez mais, porque ele quer o seu carinho, o seu toque, a sua fala, o seu olhar. Então, o que que eu recomendo? Primeira coisa é ter esse conhecimento, é ter essa noção da nossa responsabilidade no comportamento, tá? No que a gente está fazendo, que está influenciando o cão. Segundo ponto, é começar a oferecer para o cão um novo padrão de comportamento. O que que é isso? Bom, se hoje eu chego e ele pula em mim, e o pulo é o padrão atual do comportamento do cão nessa questão, então eu tenho que mudar esse padrão de comportamento. Então eu tenho que começar a mostrar para o cão que ele vai ter a minha atenção, o meu carinho, o meu toque, sabe, a minha fala, o meu olhar, ou seja, ele vai ter o que ele quer, mas com outro tipo de comportamento. Por exemplo, eu posso ensinar ele a sentar toda vez que eu chego em casa. Então, assim, eu saio para trabalhar, é, para trabalhar não, eu começo a treinar o cão. Então, eu saio de casa um pouquinho e quando eu volto, eu ensino o cão a sentar. Daí eu saio, quando eu volto, eu ensino ele a sentar. E quando ele senta, eu dou carinho, eu dou atenção, eu dou um petisco, dou um brinquedo, enfim. Eu dou a atenção que ele tanto quer. Então, quando eu faço isso, eu estou mudando o padrão de comportamento, tá? Então, eu estou passando para o cão o mesmo resultado que ele quer, com os pulos, a mesma atenção, o mesmo carinho, o mesmo olhar, a mesma voz. Só que agora ele vai ter tudo isso quando ele estiver sentado, quando ele estiver na caminha dele, quando ele estiver quietinho. Enfim, é mostrar para o cão que assim, ele vai ter a sua atenção, ele vai ter a mesma coisa que ele fazia quando ele pulava em você, só que agora com outro padrão de comportamento. E cabe a nós ensinar esse novo padrão. Aí fica a escolha de cada um. Ah, eu quero que ele fique na caminha, eu quero que ele fique sentado, ou eu só quero que ele não pule mesmo. Então, assim, você chegou em casa. Vamos pensar o seguinte. Por enquanto, a gente não vai ensinar nada dele sentar. Então, você chegou em casa. Tá? Você está começando, você já entendeu que você é uma parte responsável pelo comportamento, pelos pulos. E você vai começar a educar o cão a partir de hoje. Então, você chegou em casa e você não vai dar atenção para o seu cão naquele momento. Você está ignorando, não é o cão que você está ignorando. Você está ignorando o comportamento que ele está tendo naquela vivência atual, naquele momento presente.
Então, se ele pula em você, você não pode dar atenção para ele naquele momento. Ah, mas ele pulou em mim, o que você faz? O que eu faço? Se ele pulou em você e ainda você está educando, apenas vire de costa e tire todo qualquer apoio que o cachorro tem em você. Então, se ele está apoiado em você, dá um passo para frente, ele vai cair no chão, você vai fazer outra coisa, mas assim, não retribua esse comportamento dos pulos, tá? Lembre-se, você não ignora o cão, você ignora comportamento. Você está mudando o comportamento. Então, assim, se ele pular em você, você não conseguiu ainda ensinar nada para ele, não. A primeira coisa que você faz é ignorar esses pulos, tá? Se ele pular em você, vira de costa, tira o apoio, vai fazer outra coisa. E aí vai passando o tempo. Você chegando em casa e você percebe que ele começa a ficar mais no chão, sem pular, aí você tem que dar um carinho para ele imediato. Carinho que eu digo, gente, é só passar a mão na cabeça, é uma coisa bem suave, não é nada de muita agitação, tá? É só um oi, muito bom, tudo bom, menino? E tá tudo bem, tá tudo certo. Outra coisa que você pode fazer é antecipa. Então você chegou em casa, você tá vendo que o cachorro tá vindo para você, em vez de ele chegar até você e pular, curve um pouco o seu corpo, tá? Se curve um pouco e coloca sua mão para baixo, para ele já cheirar sua mão ali, ali embaixo mesmo. E você faz um carinho de leve ali com ele no chão mesmo. Então você antecipou os pulos. Você não permitiu que ele pulasse para ter atenção. Então você antecipou, você bloqueou o comportamento e você, a partir de então, você começa a moldar um novo comportamento. Mas você tem que fazer isso todos os dias, tá? Não existe exceções, não existe, hoje eu vou fazer diferente. Então não. Então você pode fazer dessas três coisas. Começar a ensinar o cão a um outro padrão de comportamento, né? Por exemplo, ensinar ele a sentar toda vez que você entra em casa. Então você começa a praticar. Você sai, quando você volta, você pede para ele sentar. Você sai, quando você volta, você pede para ele sentar, dá um petisco, dá um carinho, dá um brinquedo. Sempre recompensando o comportamento bom que você deseja. Você pode chegar em casa, ele pula em você, você não conseguiu fazer muita coisa, ignora esses comportamentos, ele pula em você, ele tá com as pernas em você, você vira de costa, tira o apoio dele, dá um passo para frente, tira o apoio do cão no seu corpo, tá? Não dê esse contato físico para ele. E quando ele estiver no chão, você pode dar um carinho para ele também de leve, suave. Ou você pode, quando chegar em casa, você pode antecipar a ação do cão. Então você chegou em casa, antes de ele pular em você, você já tá se curvando e sua mão já está lá embaixo, perto do chão, para que ele tenha contato com a sua mão, com o seu toque, já no chão mesmo, tá? E nesse momento você também não precisa falar muita coisa, você tem que mostrar uma calma pro seu cão, uma energia tranquila. Isso tudo vai influenciar demais na mudança de comportamento, no processo da educação do seu cão nessa questão. Então, assim, de uma maneira bem resumida, a gente teve uma situação que a, a pessoa chega em casa, você chegou em casa, ele pula em você, ele te recebe aos pulos, ele quase te derruba, ele te arranha, ele derruba suas sacolas, suas compras. Você chega também falando muito com ele, você também está feliz pela chegada em casa, então você fala com ele fala com você, então fica uma energia muito fora do normal, de questão de ser uma energia calma, tranquila. O cão, ele faz alguma coisa porque ele quer um resultado daquela ação que ele está tomando. Ou seja, se ele pula, é porque ele quer um resultado daqueles pulos, ele quer aqueles pulos traz uma consequência boa para o cão. No caso, é o seu carinho, é a sua atenção. Então a gente tem que eliminar o que está reforçando esse comportamento. E isso muito parte da gente, esse reforço. Então isso é importante a gente reconhecer isso e a gente extinguir essa nossa maneira de reforçar o comportamento que a gente quer eliminar. Outra coisa que é importante fazer quando a gente quer mudar a questão de pulos é mudar o padrão de comportamento. Ou seja, se o meu cão pula quando eu chego em casa, eu tenho que ensinar a ele um outro comportamento que eu quero que ele faça para receber a minha atenção quando eu chego em casa. Então, assim, se eu chego em casa, eu posso começar a ensinar ele a sentar. Então, eu começo a praticar. Eu saio de casa, eu volto, peço para ele sentar, peço para ele, ensino ele a ficar na caminha, enfim. E toda vez que ele faz isso, eu recompenso, eu dou um petisco, eu dou um carinho. Repito isso várias vezes. E no dia a dia comum, eu mantenho a mesma postura no que eu pratiquei anteriormente. Ou você pode antecipar
E como eu falei, você chegou em casa, você não conseguiu fazer nada de imediato, você apenas se curva e deixa sua mão lá embaixo para que o cão cheire, sem que ele tenha necessidade de pular para ter a sua atenção. Então ele começa, na cabeça dele, ele começa a perceber que ele não precisa pular para ter atenção, tá? Ele ficando com as quatro patas no chão, ele consegue muito bem o que ele tanto queria desde o início, que era seu carinho, a sua atenção, a sua fala, o seu olhar, enfim. Então basicamente é isso, tá? Se o cachorro pula, é porque esses pulos trazem uma consequência boa para ele, traz um resultado positivo para ele, tá? Então é importante agora a gente mudar esse foco, mudar o padrão de comportamento e não reforçar mais uma coisa que a gente quer que ele pare de fazer. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.